Nessa noite eu quero chamar como instrumento usado por Deus o nosso irmão, um jovem pastor que Deus levantou para ser um mensageiro para essa geração, que é o pastor Natanael Façanha, que já está aqui conosco na segunda edição, segunda vez aqui no Conferência Força Jovem. Vem aqui, terceira já, ministrando conosco. Eu vou orar pela vida dele para que Deus possa manifestar mais uma vez o seu cuidado, a sua vontade, através da sua palavra que vai ser ministrada pela vida do pastor Natanael. Quero também deixar um abraço do pastor Diego, está aqui com a sua família. Pastor Diego é pastor nosso da Sara Nossa Terra, está aqui com a sua família. Fiquem de pé, vamos honrar essa liderança que tem sido também uma inspiração para o nosso ministério e tem sido pastores de uma geração que tem servido ao Senhor. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo pastor Natanael, para que Deus fale conosco na noite desse dia. Pai, te adoramos, te bendizemos, sabemos que o Senhor está trabalhando em nosso favor, reconhecemos que ainda nós não somos aquilo que nós desejávamos ser, mas também não somos mais quem éramos, e isso, Deus, devemos ao Senhor, a tua bondade que nos alcança, o teu Espírito que nos governa. E nós estamos aqui, Deus, pedindo, Pai, completa essa boa obra em nós, nos leva a um caminho de maturidade, que possamos não apenas ser ouvintes da tua palavra, mas que possamos crescer praticando a tua palavra, no poder do teu Espírito, sendo habitados pela tua palavra, e que hoje o teu servo que vai ser usado como boca de Deus, possa fazer com que a tua palavra chegue ao nosso coração e encontre guarida, e essa semente lançada possa crescer e produzir frutos, e que nós possamos sair daqui de uma forma diferente. Abençoa o ministro da noite, abençoa esses 3 dias de conferência, e que possamos sair marcados pela tua presença em nosso meio. É assim que eu te oro e te peço, e a juventude diz amém. Aplauda ao Senhor. Seja bem-vindo, meu pastor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Gente, que noite abençoada, que momento maravilhoso temos aqui, pois estamos diante da augusta presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, glória, louvor, exaltação diante de todos os que aqui estão. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar reunido com essa linda juventude, também participando desse culto memorável para mim. Agradecer ao nosso querido pastor presidente, pastor José Teixeira Rego Neto, a quem temos uma grande admiração. Muito obrigado, meu pastor, pela confiança. Agradecer ao pastor Frota, a pastora Priscila, a pastora Ed, nessa família do nosso coração. Todos nós estamos debaixo desta liderança espiritual, e eu louvo a Deus todos os dias por pertencer a esta igreja desde o ventre da minha mãe. Louvar a Deus pela vida do pastor Ricardo, que também carinhosamente sempre nos abraça. Eu quero convidá-los, já correndo para que possamos ganhar tempo, a fazermos uma leitura bíblica. E esse texto que iremos ler, Deus falou poderosamente ao meu coração, debaixo de uma oração. O Senhor me trouxe a esse contexto e eu queria compartilhar com vocês.
Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, descrito por Lucas, capítulo de número 22. O versículo é o de número 45 e 46. Glória seja dada a Deus. Meus amados, ao longo dos anos da minha vida, acompanhando meu pai, pastor Nacélio Façanha, e também presenciando muitas situações, eu pude entender que existe uma batalha constante, que tão de perto nos rodeia, e que está introduzida dentro de nós. Nós costumamos espiritualizar muito, e achamos que tudo é investida do diabo em nossas vidas. Mas ao longo do tempo eu percebi que pior do que o diabo somos nós mesmos. O diabo é o adversário da igreja, mas o pior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Existem coisas que precisam ser governadas, e esse governo precisa estar dentro de mim. Porque uma vez que eu governo a minha mente, eu consigo me estabilizar com tudo que está do lado de fora. Eu já percebi ao longo do tempo que dentro da igreja as pessoas expõem uma libertação, mas quando sai do perímetro, eles estão tendenciados a fracassos, e muitos deles estão envolvidos em remorsos, e não necessariamente em arrependimento, porque eles ainda não identificaram que a sua mente está lutando contra eles. O nome já diz: a mente mente. E quem aprende a governar aquilo que lhe controla, ele não é dominado por coisas insignificantes. Aprenda a ser mais forte do que você pensa. Deus me deu a graça de escrever esse livro, A Mente em Guerra, onde a batalha espiritual é decidida. É o maior campo que a gente tem para lutar. Esse livro tem mudado a vida de muitas pessoas. Eu tive o prazer de ter o prefácio feito pelo nosso pastor presidente. Assim que Deus me deu a graça, eu já liguei para ele, pedi para ele prefaciar meu livro. Esse livro custa R$40. Se você estiver precisando governar sua mente, leia esse livro. Pastor, eu estou com a mente tranquila, glória a Deus, mas tem algum amigo teu que tu pode presentear? Hoje a pior doença que existe é a psicossomática, e se você acreditar que o Espírito de Deus controla toda a tua psique, você consegue vencer os seus medos, sua ansiedade e necessariamente os seus pensamentos. Eu vou estar aqui atrás, em algum lugar, procura, vai ser um prazer atender você. Amém? Capítulo de número 22, verso de número 45 e 46, diz assim, a versão que eu tenho em mãos: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Amados irmãos, igreja do Senhor, estamos diante da poderosa e bendita palavra de Deus. Esta é a bússola, o direcionamento para o nosso caminho, e necessariamente é o que nos conduz a uma vida plena e pautada na boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. Sabemos que todo o arcabouço bíblico, ele está envolvido em pelo menos 3 linhas de interpretações. A primeira dela é chamada de literal. A segunda é chamada de figurativa. A terceira é chamada de alegórica. 3 visões interpretativas. Todo o contexto bíblico está envolvido neste segmento. E diante de tantas alegorias, diante de tantas figuras de linguagem, podemos também enxergar os textos literais que nos norteiam para esse mistério que é a revelação da bendita e poderosa palavra do Senhor. Perceba que existe um contraste. A serpente no Éden, ela simboliza o próprio Satanás. Mas a serpente no deserto, levantada de metais, ela simboliza o próprio Cristo, que purifica todos aqueles que foram infectados pelo veneno da serpente. São ações que norteiam para nós um contraste de revelações. Diante dessa perspectiva de alegorias, de figuras de linguagem e de contextos literais, eu quero trazer a vocês, à luz das Sagradas Escrituras, pelo menos 3 aspectos daquilo que pode nos paralisar. Estamos diante de uma conferência, na abertura desta conferência, e entendemos que a motivação, o propósito, é nos fazer se movimentar. Acredito piamente que a movimentação não é física, mas espiritual, proposital. Todos nós estamos diante de um propósito de Deus. Já disse o nosso irmão Jó, que tudo o Senhor sabe, e nenhum dos seus propósitos podem ser revogados. A palavra propósito, ela é uma conjunção de 2 prefixos que se unem. Proponere, etimologicamente do latim, quer dizer coisas que fazem sentido lá na frente. Deus, ele tem um propósito para todos nós. Assim, caminhando com ele, entendemos a sua boa e poderosa vontade. Entenda que estamos diante de um episódio que vai dividir completamente o ministério messiânico. Jesus está nos derradeiros momentos da sua vida sobre a face da terra. Jesus está culminando-se para o auge da sua glorificação, Calvário. Os discípulos estão há muito tempo com ele e estão vivendo com ele os momentos mais dolorosos da sua vida, porque a cada tempo que passa, Jesus está perto da sua morte. No ambiente onde Jesus se reúne, é chamado de Getsêmani. A palavra Getsêmani quer dizer lugar de prensa, lugar de aperto. Literalmente, Jesus será apertado neste lugar. É nesse ambiente que ele ora, intercede, pede a Deus copiosamente, não só pela sua vida, mas pela vida de todos aqueles que estão ao seu redor. E neste ambiente, nós perceberemos que os discípulos adormeceram. Quando a gente analisa todo o arcabouço bíblico, nós vamos perceber que existe uma ligação muito forte com o verbo dormir. Por mais de 100 vezes na Bíblia, você vai ver esta expressão. Por mais de 25 vezes na Bíblia, você vai ver a palavra
sono. Essa expressão é uma das graças que Deus nos entregou. Etimologicamente, a palavra sono, ela vem de somnus, do latim, que quer dizer descanso. É se desconectar de toda a correria, é se desconectar de uma vida agitada e relaxar completamente na sua graça. Existe pelo menos 3 aspectos da graça de Deus reveladas ao homem. Olhe para mim, a graça é um período dispensacional de Deus para os homens em comunicação. Porém, existe uma graça que vai muito além daquela que a gente compreende. Nós acreditamos que Deus, Ele é gracioso para conosco, mas o apóstolo Paulo nos diz que a graça de Deus, ela é rica, a graça de Deus, ela é salvadora, e a graça de Deus, irmãos, à luz da Bíblia, ela também é natural. São esses os aspectos da graça: graça humana, natural; graça salvadora, é a graça que nos eleva para o perdão dos nossos pecados. A graça rica, ela vem diante da exposição das sagradas escrituras e o abraço do Espírito em nossa vida. O apóstolo Paulo, ele nos diz na carta que escreveu aos Efésios, que as riquezas da graça de Deus, elas são abundantes. Esta graça de Deus, ela não vem para todos, ela vem para aqueles que aceitam, aqueles que reconhecem, aqueles que abraçam a fé por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses 2 aspectos da graça, ela age em exclusividade. Aqueles que têm a Jesus como a centralidade da sua vida. Porém, a graça humana, a graça natural, ela vem para crentes, descrentes, ricos, pobres, negros, brancos, pardos. Ela vem para o sul-americano, ela vem para o coreano, ela vem para toda a humanidade. Salomão, no seu 3º livro, ele escreve que há um tempo determinado para todas as coisas que estão debaixo desta graça. Esta graça é o sol, é a lua, é o vento, é o ar, é a vida. Quando se completa 2 gametas, masculino e feminino, nasce um ser. Este ser, ao abrir os seus olhos e ver a luz deste mundo, ele está dentro da graça humana. Para viver esta graça, não precisa conhecer a Jesus, só precisa nascer. Dentro do aspecto da graça humana, existe 3 dádivas que Deus deu ao homem. A primeira é a dádiva de comer, só os humanos conseguem isto. A dádiva de beber e a dádiva de dormir. O sono é uma graça de Deus. O pão que Ele nos apresenta e coloca em nossa mesa é uma graça de Deus. Diante dessa perspectiva da graça de Deus, me faz entender o que o salmista ele vai expressar no Salmo de número 3. Se não me falha a memória, no verso de número 4, quando ele diz que se deitou, dormiu e se levantou, porque o Senhor lhe sustentou. Este sono físico é o primeiro aspecto da graça humana revelada para nós, a graça divina revelada para nós e o presente de Deus para a nossa matéria. O salmista, no Salmo de número 4, no verso de número 8, ele diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Este sono aqui é o sono da bênção. Entenda que o que faz um homem descansar não é o seu colchão, não é o seu quarto com ar-condicionado ou um ventilador. O que faz um homem deitar em paz é a boa e preciosa mão do Senhor, que nos dá o sono devido. Deus, Ele nos presenteou com esta ação natural. O próprio Filho de Deus, Ele adormeceu, e necessariamente Ele adormeceu no meio de uma tormenta.
A Bíblia diz que Jacó, ele dormiu com uma cabeça encostada em uma pedra. Deus deu o sono no meio do desconforto. E eu sou muito ousado em dizer que muitas pessoas têm menos ou mais do que você e não conseguem desfrutar do sono que nós desfrutamos, dado pelo Senhor. O sono é uma bênção de Deus. O segundo aspecto do sono, ele é profético, porque necessariamente, enquanto o homem dorme, pelo menos duas coisas nós conseguimos enxergar nesse segundo aspecto: Deus trabalha. Segundo, Deus nos guarda. Lembre-se comigo que no início de toda a compreensão, Deus, ele formou os céus, a terra, ele formou tudo o que nela há, e deu ao homem o direito de ser alma vivente. Mas com o passar do tempo, o Senhor resolveu fazer algo mais profundo. E a Bíblia diz, no capítulo de número 2, no verso de número 21, que o Senhor colocou Adão para dormir. E enquanto Adão dormia, Deus fazia uma cirurgia nele, tirava uma costela dele, e dessa costela Deus fez a sua ajudadora, a sua auxiliadora, a sua disjuntora. Deus criou a mulher. Subtende-se, vocês são inteligentes, subtende-se que enquanto o homem dorme, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. A Bíblia diz que Abraão recebeu uma promessa de Deus. Essa promessa é grandiosa, ele seria pai de uma grande nação. O tempo passou, Abraão ficou muito ansioso, e ele chegou para Deus e disse: eu tenho uma proposta ousada para te fazer. A minha esposa já está velha, eu já estou velho, o tempo passou, parece que a promessa não vai se cumprir. Então eu tenho aqui um candidato para apresentar ao senhor, Eliezer o Damasceno, o moço da minha casa, aquele que eu amo. Coloca as bênçãos sobre ele. O Senhor olhou e disse: esse trato não posso fazer com você. Eu te disse que você seria pai de uma grande nação. Acredite nessa palavra. A Bíblia diz que Abraão recebeu esta palavra. Ele conheceu as estrelas, ele conheceu a terra, ele conheceu a numerosidade profética que Deus estava ali apresentando, e ele ofereceu ao Senhor um sacrifício. Ele luta com aves de rapina, ele está em uma batalha praticamente sacerdotal, e de repente a Bíblia diz que sobre ele veio um sono muito pesado. No capítulo 15, no verso de número 12, Abraão caiu em um sono profundo. E este sono aqui não é de fraqueza, é um sono estratégico, é um sono que Deus lhe presenteou para a construção de uma grande obra em sua história. Perceba que Adão dormiu para que Deus formasse algo poderoso. Abraão dormiu para que Deus lhe revelasse algo poderoso. Eu lembro que em Samaria existia um profeta por nome de Eliseu, e os irmãos aqui hão de concordar comigo que Eliseu era aquele crente muito aprofundado com os mistérios espirituais. Existia um rei da Síria por nome de Ben-Hadad, e Ben-Hadad ele pelejava contra Samaria, mas todos os planos de Ben-Hadad eram frustrados. Ele fez uma AGO, uma reunião com todos os seus ministros, e ele disse: dentre nós existe aqui um traidor, porque tudo que eu projeto eles descobrem, tudo que eu tramo não dá certo, tudo que eu penso e apresento a vocês, alguém revela para eles. Aí alguém se levantou e disse: não, senhor, não tem traidor entre nós, é porque lá em Samaria tem um profeta, e tudo quanto tu planejas no teu coração, Deus revela para ele. Então se tu não matar o profeta, nós vamos continuar aqui batendo na pedra e não vai sair nada. Ben-Hadad faz uma articulação maquiavélica, cerca a casa de Eliseu. Enquanto Eliseu dormia, um cerco está sobre a sua casa, e o moço de Eliseu, amanhecendo, ele abre a janela e ele percebe algo muito tenebroso. Ele volta correndo para dentro de casa e diz: Eliseu, tu não sabe, a casa caiu, nós estamos cercados. Ben-Hadad, o rei da Síria, nos cercou, e eu vejo carros, cavalos, cavaleiros, não tem para onde a gente fugir. Eliseu olhou para ele e disse: vem cá, meu filho, deixa eu orar por ti, deixa eu pedir a Deus uma graça sobre a tua vida. Ele ora por Geazi e diz: Deus, abre os olhos deste moço. Se levanta, filho, vai lá na janela de novo. A Bíblia diz que ele voltou. Quando ele olhou na janela, ele disse: Eliseu, eu estou vendo cavalos, mas de fogo. Eu estou vendo cavaleiros, mas de fogo.
Eu estou vendo aqui uma cerca, mas de fogo. Aí Eliseu disse: Geazi, tu tem que aprender muito. Maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Então eu entendo que enquanto Ele nos coloca para dormir, Ele guarda a nossa casa. Enquanto Ele nos coloca para dormir, Ele repreende as investidas do inimigo. Você sabia que existe uma cercania espiritual contra a nossa vida? Mas maior do que o plano do inimigo é aquele que não tosqueneja e não nos deixa só. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor. Eu vim aqui nesta noite dizer para você que debaixo dos aspectos desta graça existe uma revelação de propósito. Enquanto você descansa, Deus faz coisas poderosas ao seu favor. Enquanto você descansa, Deus faz coisas sobrenaturais sobre a sua vida. Descansa no Senhor, porque aqueles que são dele são guardados. Deus ainda guarda teu pai, Deus ainda guarda tua mãe, Deus ainda guarda teu irmão, Deus ainda guarda os teus. Eu vim aqui dizer uma coisa debaixo da unção do Espírito de Deus. Bendita é a palavra de Deus, porque ela não volta vazia. E eu vou profetizar algo sobrenatural. Enquanto você estiver nesta conferência, Deus também guardará o teu. Pode até desmoronar as coisas que estão ao teu redor, mas se Deus tem uma aliança contigo, aquilo que está alicerçado não desaba. Você lembra da aliança que Raabe fez com os espias de Josué? Ela disse: guarda a minha casa. E eles disseram: não vai acontecer nada com a tua casa. As muralhas de Jericó implodiram, elas desceram, mas um pedaço do muro não caiu. Por quê, pastor? Porque em cima do muro existia uma casa com uma aliança. Cai a casa da direita, da esquerda, se abala da frente, se abala de trás. E alguém se pergunta: por que na casa daquele jovem, daquela crente não tem abalo? É porque enquanto eu descanso, meu Deus trabalha por mim. Levante a sua mão só quem crê nesta palavra. Os céus estão cuidando de nós. Deus está nos preservando da tormenta. Primeiro aspecto do sono, natural. Segundo aspecto do sono, profético. Terceiro aspecto do sono, negligencial. É o sono em que o apóstolo Paulo alerta a igreja de Éfeso. No capítulo de número 4 daquele livro, ele diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Esse despertamento, ele é literal. Por quê, pastor? Porque estamos tratando de uma igreja adormecida. Estamos falando no âmbito espiritual. Entenda que a igreja de Éfeso está vivendo uma paralisia. Ela está neutralizada com o seu cansaço. E o escritor lhe diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Entenda que esta ação, ela também encaixa-se nos dias odiernos, porque muitos de nós estamos neste sono negligencial e espiritual. É o sono que nos faz parar de orar. É o sono que nos faz parar de congregar. Nós que somos pastores, sentimos a falta de vocês nas semanas. Sentimos as faltas nas escolas bíblicas. Sentimos falta nos círculos de orações. Nós percebemos, olhe para mim, uma paralisia no meio da igreja. Dormir faz parte do cristianismo. Entenda que o reino dos céus, segundo a parábola, é semelhante a 10 virgens. Encha assim o diafragma e diga: 10 virgens. Não, vocês estavam tão empolgados. Vamos lá, mais forte, diga: 10 virgens. Ah, vocês chegaram. Olha aqui para mim, a gente prega muito sobre as prudentes. Era para ser assim: o reino dos céus é semelhante a 5 prudentes. Mas o autor da parábola diz 10 prudentes. Então subtende-se que as loucas e as prudentes também fazem parte do mesmo reino. As loucas fazem parte da mesma conotação daquilo que representa o reino de Deus na terra. E o que é que representa o reino de Deus na terra, pastor? A igreja. Então eu entendo que as loucas também fazem parte do reino, mas nem todas
conseguiram entrar nas boldas, e as boldas representam o reino celestial. Entenda que existe aqui duas expressões de reino: o reino que tem CNPJ, o reino que tem pastor presidente, o reino que tem departamento de jovem, o reino que tem departamento de adolescente, o reino que tem regente, o reino que tem pregador, que tem cantor, que tem aqueles que estão na igreja, que servem, aqueles que estão no serviço auxiliar. É o reino de Deus na terra, a igreja. Mas nem todos os que estão na igreja estarão no reino celestial. A Bíblia diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Calma, relógio, vai devagar. Vamos lá. Então subentende-se que todas aqui fazem parte do mesmo ambiente. E a Bíblia diz que todas, diga comigo, todas adormeceram. Dormir faz parte. O problema aqui é qual, pastor? Porque umas dormiram preparadas e as outras não. Umas dormiram com reserva, cansaram de esperar, as outras não. E tardando o esposo, tosquenejaram, adormeceram. E de repente o amigo do noivo reverbera dizendo: aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Elas acordam, porque esse despertamento aqui é presente na igreja. Paulo está dizendo isso: desperta, ó tu que dormes. Esse grito ecoa. Elas despertaram. Umas despertaram preparadas e as outras despertaram tarde demais. O problema não está em despertar, o problema está em despertar no tempo certo. Vai depender muito da hora em que tu vai querer despertar. Você lembra da parábola do rico e do Lázaro? Eu preguei aqui na sede sobre isso. As coisas que existem no inferno, que não estão aqui na igreja. E uma delas é despertamento espiritual. Porque o rico, ele acordou no inferno, despertou, mas despertou tarde demais. Olha assim para quem está do seu lado, se você quiser e puder, também não é obrigado. Olhe para ele e diz assim: cuidado, para não despertar tarde demais. Porque quando, irmãos, ele despertou, ele já estava no fogo. Ele gritou e ele disse: Abraão, meu pai, molha teu dedo e pinga na minha língua sede. Enquanto aqui no Força Jovem a gente rejeita a fonte, lá no inferno tem gente clamando por uma gota de água. Essa igreja era para estar mais cheia, mas a fonte é desprezada. Infelizmente, indubitavelmente, muitas pessoas, muitos jovens vão despertar tarde demais. Esse sono negligencial, ele trará consequências eternas. Mas eu preciso correr. Entra-se agora o quarto aspecto do sono. Diga comigo: o sono da tristeza. Esse daqui é o que eu quero pregar. Por que, pastor? Porque a tristeza, ela paralisa sentidos naturais. E nós não estamos isentos de enfrentarmos dias obscuros. A Bíblia chama esse tempo de dia mau, dia de angústia. Lembre-se de Davi, um dos homens mais angustiados que eu conheci. E ele diz: laços de morte me cercaram, os meus ossos doem, a minha alma ela geme. Ah, quem me dera que sobre a minha cabeça se formassem fontes de águas, para que as minhas lágrimas não cessassem. Angústia extrema. Todos nós passaremos por esse tempo. E esse dia, muitas das vezes, ele vai paralisar pelo menos 3 áreas da sua vida. A primeira está em 1 Samuel, capítulo de número 1. Se não me falha a memória, no verso de número 8. A Bíblia diz que a irmã Ana não comia, não bebia. Por quê? Pela incapacidade de gerar. Alguém olha para a comida e não sente apetite. A tristeza faz isso. Eu não sei se você já sentiu. Comigo é o contrário. A tristeza tomou conta da Ana ao ponto de, no ambiente da festa, ela não querer festejar.
Eucana olhou para ela e disse: eu não sou melhor para ti do que 10 filhos, eu te dou tudo do bom e do melhor, eu faço tudo por ti. Mas a angústia introspectiva neutralizou a dádiva que Deus deu para o homem viver, a dádiva de comer. Segundo, tira o desejo de viver. Lembre-se de Elias. Elias pregou no maior congresso da sua época, o dia do auge ministerial, matou os profetas rebeldes, Deus fez cair fogo do céu. Pensa num culto. Aí quando termina o culto, o irmão está tão angustiado que ele diz: Deus, eu quero morrer, eu não quero viver não. Ele está tão angustiado com a cena de Israel que ele pede a sua morte. Angústia profunda, o desejo de viver. Terceiro aspecto, ela te faz dormir. Existem 2 episódios na Bíblia que a tristeza se lhe completou ao ponto de paralisar, neutralizar, pausar aqueles que estavam diante do propósito. Lembre-se de Jesus. Jesus chamou os discípulos, não foi só para andar com ele. Jesus chamou os discípulos para quê? No meu nome vocês farão obras maiores do que essas que eu faço. No meu nome vocês expulsarão os demônios, curarão os enfermos e farão obras maravilhosas. Se prepare, vocês vão fazer coisas grandes. 3 anos e meio, eles estão ali andando com Jesus, estão sendo preparados para coisas grandes, poderosas, eficazes. Eles vão abalar o mundo. Parece que eu olho assim para o texto, eu gosto muito de conjecturar. Eu fico olhando Jesus, olhando para eles, dizendo assim: eu vou para os céus, e esses daqui vão dar seguimento à obra. É eles que vão aonde eu não vou. Eles terão mais tempo do que eu, eles terão mais condições do que eu, eles irão. Jesus olhou para isso assim: agora, para que vocês façam, eu preciso ir, porque quando eu for, Ele vai enviar alguém para estar com vocês, não fisicamente, mas espiritualmente. Olha aqui para cá, olha para o altar, presta atenção. Esta ação é poderosa, proposital. Mas um dia eles olharam e pensaram: como é que a gente vai viver sem Ele? Como é que a gente vai viver sem o físico? O ser humano, ele tem a tendência de depender daquilo que para ele representa ser mais forte. É por isso que existe a necessidade de uma figura paterna presente, porque a criança olha e percebe a referência, cresce baseado naquilo. Uma vez eu estava em Sítios Novos, eu não sei se o pastor vai lembrar dessa, eu era criança, olha aqui para mim, e um cidadão resolveu quebrar a porta da casa da pastoral, invadir a igreja, e era eu e as minhas irmãs pequenas. Mas naquele dia eu não tive medo, porque eu vi meu pai segurando as portas. Eu olhei e sabia que meu pai ia me defender. Necessidade que foi suprida com a presença de alguém que para mim era mais forte. Então perceba que os discípulos, quando viram essa vulnerabilidade, eles olharam e pensaram: como vai ser? Começaram a se entristecer. Uns disseram: Senhor, não faça isso. E o Senhor disse: para trás de mim, Satanás. Não, Senhor, não pode. Eu preciso, para mim importa, eu tenho que ser crucificado, eu tenho que... Ficou aquela coisa terrível no ar. Eles vão para o Getsemane. No Getsemane eles vão orar. E no ambiente de oração, Jesus deixou 8, chamou 3, deixou 3, foi sozinho orar, um tiro de uma flecha. Lá ele faz uma oração sacerdotal. É a tríplice oração de Jesus. Ele ora por ele ora pelos discípulos e ele ora pela igreja. E ele também ora para que o Pai passe dele aquela hora de angústia. E a angústia que Jesus sentiu era angústia de morte. Era o aperto da alma. Ele passa por um fenômeno por nome de hermartidrose. A sua pressão arterial sobe ao extremo. Ele tem os seus poros dilatados. Ele transpira sangue, angustiado. E ele pensa que os discípulos estão com ele. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo de tristeza, num ambiente de vigília, num ambiente aonde era para interceder. Eles adormeceram ao ponto de paralisar-se. Lembre-se comigo que um homem por nome de Sansão, nazireu, separado desde o ventre da sua mãe para ser de Deus, um dia
ele se angustiou com angústia de morte, ao ponto de olhar para Dalila e dizer para ela: eu não quero mais viver. O último estágio do meu nazireado está no meu cabelo. E a Bíblia diz que Dalila o persuadiu e o colocou para dormir. E enquanto Sansão dormia, ela chamou um barbeiro, raspou a sua cabeça, e Sansão ali perdeu, porque estava dormindo de tristeza num ambiente errado. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado. Tu está no Força Jovem, então dá um sorriso jovial e diga assim para ele: dormir de tristeza faz parte. Agora, durma no lugar certo. Porque tem gente que procura a casa de Dalila no dia da sua maior angústia. Irmãos, nós estamos no mundo. Quem me escuta, diga amém. O mundo é terrível. O mundo é maquiavélico. O mundo, ele é tenebroso. Jesus orou ao Pai e disse: Pai, eu não vou pedir para o Senhor tirar eles do mundo não, mas eles vão ser odiados. Então guarda-os do mal, preserva-os na palavra, porque a tua palavra é a verdade. E assim como o Senhor esteve comigo no mundo, esteja com eles também. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Esse hemisfério que nós conhecemos, para onde a gente olhar, a gente vai se decepcionar. E eu sou crente desde quando eu me entendo por gente. Se tem um lugar que mais decepciona alguém, chama-se igreja. Eu aprendi com o meu pastor que Satanás, ele não falta um culto. Aqui você vê, aqui você escuta, aqui você se decepciona, aqui você espera e não vem, e neutraliza-se em você um sentimento de tristeza. Eu já vi pessoas que pregaram no altar e hoje estão nas baladas. Eu já vi pessoas que regiam, cantavam, pregavam, faziam e estão no mundo, porque no dia da angústia eles foram paralisados pela angústia e estavam no lugar errado. Deixa eu dizer uma coisa para ti: a casa de Dalila, ela usa da tua fraqueza não só para te parar, mas para aproveitar a paralisação para te matar. No Getsemane é o contraste. Pastora Priscila, eles estão dormindo de tristeza. Aí vem quem? Jesus. Jesus olhou para eles e disse: acordem, levantem-se. Eu vou aplicar na conferência: movam-se, vigiai e orai, para que não caiam vocês em tentação. O que é isso, pastor? Eu entendo que no Getsemane eu posso até dormir, mas aquele que está ao meu lado não permitirá que a tormenta me pegue de surpresa. Na casa de Dalila, a tormenta vem e pega um Sansão desprovido de força, quebrado, humilhado, destruído, deslacerado. Mas naquele dia que Satanás pensou que você iria parar pelo que viu, pelo que você ouviu, pelo que você viveu, pelas coisas que alcançaram o teu coração, traumas, lutas, coisas naturais ou sobrenaturais, eu não sei o que quis te paralisar, ao ponto de te colocar no sono da tristeza. Não é o sono da negligência não, porque eles não estão dormindo aqui, porque estão frios. Eles só adormeceram de tristeza, e nem todo mundo que para de fazer alguma coisa aqui é porque está frio, é porque seu coração se feriu, sangrou.
Mas existe um que não deseja destruir o que foi construído. Existe um, olha para mim, que deseja te motivar para viver o que está preparado. Levante a sua mão para receber esta palavra. Deus está te preparando para as coisas que estão preparadas. E talvez você chegou nessa conferência num ambiente chamado Getsemane. Aqui, você não precisa fingir o que você não é. Aqui você não precisa fingir uma dor que você sente. Aqui você não precisa fingir que está feliz, porque o dono do Getsemane, que toda a terra é sua e a plenitude, tudo que nela há pertence a ele, olhou para ti nesta conferência, nesta noite, e disse: eu te conheço. Tu não estás parado porque está frio. Tu estás parado porque o teu coração está angustiado. Mas eu digo para ti: se levante. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: está difícil? Fala forte: está difícil? Vai piorar. Você lembra de Jeremias? Vou encerrar. Jeremias olhou para o Senhor e disse assim: ah, quem me dera conversar com ele agora, que eu ia perguntar a ele por que é que o justo não prospera e o ímpio prospera. Eu queria uma audiência com Deus. Deus me iludiu. Aí Deus chegou para ele e disse assim: Jeremias, tu está cansando correndo com homens que vão a pé, e quando eu te colocar para correr com cavalos? Começou agora, tu está cansado. Começou agora, tu quer parar? Se levanta, filho. Tem coisas maiores que virão, mas eu te darei estrutura. Eu te darei estrutura para passar por coisas mais pesadas. Quem pode levantar uma mão? Eu senti Jesus aqui. Eu sou assim, irmão. Eu sou meio pentecostal, então levante as mãos que eu vou profetizar. Algo que Deus me revelou nesta noite. Alegre a sua alma, porque existe alguém que está te despertando antes da tormenta chegar. Está na hora de se mover, está na hora de se levantar, está na hora de viver coisas maiores. Não é tempo de parada. Levanta-te, mova-se para coisas que te esperam. Queres parar por qualquer coisa? Deus está dizendo para alguém: enquanto tu estiveres comigo, eu sangro por você. Quem vai sangrar sou eu, não é você. Eu vou adiante de ti. Estás com medo de quê? É pesado? É. Mas eu tomo a tua dianteira. Eu suporto as pancadas. Se levantem. As tochas serão para mim. A espada é para mim. A lança é para mim. A traição é para mim. Mas vocês não podem parar. Não podem parar. Por que eu não posso parar? Porque coisas maiores te esperam. Eu não sei se você vai viver isso correndo. Tem uns que conseguem. Eu não sei se você vai viver isso andando. Tem uns que conseguem. Eu também não sei se você vai viver isso se arrastando. Mas uma coisa eu sei: você não vai parar. Teve 3 crentes na galeria que pegou esse mistério. Pegue na mão de alguém que está do seu lado, por favor. Segure na mão dele, se quiser e se puder também, não é obrigado. Mas segure assim se você pode e diga assim para ele: Deus vai te despertar nesse lugar chamado Getsemane. Diga: tem muita gente morrendo porque está nos braços e no colo de Dalila. O Espírito de Deus nesta sexta-feira, ele toma a boca deste humilde servo para vos dizer: eu vos coloco em movimento, porque coisas maiores. Quantos acreditam nisso? Pode abrir a boca para adorá-lo. Pode abrir a boca para adorá-lo. Pode abrir a boca para adorá-lo. Você está em movimento para um grande propósito. Coloque-se de pé. Eu preciso orar por você.
Ah, como o sono da tristeza quer te paralisar. A angústia muitas das vezes me faz olhar para o telefone e tentar ligar, parar. Mas algo maior está conosco para nos motivar no dia da nossa desistência. Eu digo para você uma coisa, olha aqui para mim. Ei, ande com aquele que te motiva, porque ele não te deixará parar. Dalila quer o que você tem. O Espírito de Deus ama quem você é. Coloque a mão no seu coração e diga bem forte, diante da exposição da palavra de Deus, diga bem forte: eu posso até dormir, mas eu durmo no lugar certo. Olha aqui para mim, eu não sei você, mas já chegou o dia de eu entrar no culto e brigar comigo mesmo. Eu não vou dar um glória, nem me pagando. Não, hoje eu não prego. Eu não quero mais pregar. Eu não quero mais me envolver com nada. Eu já lutei quando eu pensei que não. Um culto como esse. O Espírito de Deus sentou assim do meu lado e começou a falar comigo, ao ponto de tudo aquilo que eu articulei para parar se transformar em motivação para continuar. Eu vou dizer uma coisa para você: se tu soubesses o que te espera, tu se levantava hoje neste Getsemane para viver coisas maiores. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e eu encerro. Você vai orar por ela, ela vai orar por você. E enquanto você ora por ela, ora por ele, o Espírito de Deus vai motivar alguém a se mover. A sua oração é essa: Deus, visita o Getsemane nesta noite e levanta este que dorme, coloca ele para se movimentar, dá força para ele andar. O segredo está no movimento. O segredo está no movimento. O que está em ti é mais forte do que tu pensas. Ora, eu quero ouvir você orando aqui. Enquanto a igreja ora, o Espírito de Deus aquece corações. Tu sairás desta conferência mais crente. Deus te levará para as preciosidades da sua revelação. Enquanto o mundo tem Dalila, nós temos o Espírito de Deus conosco. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Só tua presença me basta. Eu te levo. Como tu estás no lugar certo. Se eu não tenho a ti, aleluia. Só tua presença Pastor, essa palavra falou comigo. Eu quero ser despertado por Deus para algo mais profundo e pesado. Eu não posso parar. Saia do seu lugar e venha aqui para mim terminar orando por você diante do altar do Senhor. Eu preciso orar por você. Eu quero te ver pregando, filho. Eu quero te ver cantando. Eu ainda vou te ver pastoreando uma de nossas igrejas e congregações.
eu ainda vou te ver diante do Senhor como instrumento de fácil manejo. Não, o diabo não vai tirar essa força que existe em ti. A tormenta vem, mas Deus te fará passar por ela. Deus te fará passar por ela. Se os discípulos tivessem parado ali, nós não estaríamos aqui. Se o pastor Teixeira tivesse desistido nos levantes, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. Você já pensou que nós desfrutamos da resiliência de muitos? Você já pensou, se tu continuares agora, tu tem noção do que te espera no futuro? É por isso que o diabo quer neutralizar você aqui, porque o que te espera é mais poderoso do que aquilo que tu vive hoje. Pastora Priscila, se a senhora parar, muita coisa para. A tormenta, ela se levanta, mas o que está contigo te fará superar toda ela. O que te espera é prazeroso. Deus não dá nada de graça para ninguém. Os filhos de Israel rodearam a muralha 7 dias, mas Deus nunca deixou eles descansar diante dos inimigos. Volta para o acampamento, mas é longe, volta para lá. Eles só vão te ver rodeando. Quem te vê cansado sou eu. O segredo está no movimento. Se movimenta. É mal assume calabaraçanaraia. Movimenta-te, jovem. Movimenta-te, crente. Deus fará a tormenta passar, a tristeza cessará, e um cântico de vitória esta igreja dará, para a glorificação do nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou orar. Prepara para cantar, filho. Pai, quantos propósitos aqui, de joelhos. Eu não sei como é a casa dessa moça, eu não sei como é o tratamento dos pais, eu não sei como é a vida dele, dela, eu não sei quais os traumas deles. Cada um tem uma história contigo, mas essa conferência o Senhor marcou no céu para dar mais um pouquinho de ânimo para eles. Eles ainda vão correr com cavalos, eles ainda vão superar limites, eles ainda vão romper barreiras, eles ainda vão andar por caminhos que o homem consegue ver, mas nunca imaginou de chegar. A tua boa mão fará isto, e isto será obra maravilhosa. Assim como tu dar o sono, também tu nos faz se levantar. Levanta esta moça, este rapaz aqui hoje, porque enquanto tu estiveres conosco, podemos até chorar, mas o choro cessará pelo amanhecer, porque tu és o nosso consolo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Acende a chama desse coração, acende a chama desta alma. Abre a tua boca, meu filho, para adorar ao Senhor. Deus te coloca de pé para viver o propósito. Eu vou deixar você abrir a boca para adorar. Esta casa já está cheia da sua glória. Esta casa já está cheia da sua glória. É pela palavra. Eu ganhar o mundo inteiro, e a minha alma se pertence em ti, Senhor. Oh, oh, o que adianta eu juntar os teus tesouros e me esquecer daquele
O inimigo quer te ver é o cego, que me basta. preso, mas Deus quer te ver no propósito. Quem sou eu sem teu amor? Senhor, Tua presença faz a obra completa neste lugar, é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor? Senhor, tua presença. Sente o Espírito de Deus. E quem sou eu sem teu amor? Sem teu amor, sem teu amor. E se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu sei, nada sei, nada, nada. Só tua presença é o que eu te levarei por onde eu for. Abraça essa pessoa que está do teu lado e diga: não pares. Muita coisa Deus ainda vai fazer, e você vai ver acontecer. Pastor Frota, acende essa luz aqui só para me ver uma coisa rapidinho e eu vou passar para o pastor. Tem alguém aqui que está afastado? Tu sabias que hoje o Espírito de Deus te chama para uma reconciliação? Tu queres voltar para Jesus agora? E voltar a viver o que Ele tem para a tua vida? Levante a mão aonde você está. Está afastado, filho? Quer voltar para Jesus? Está ali uma. Cadê a segunda? Levante a mão. Cadê a segunda? Está aqui a segunda. Cadê a terceira que vai? Está ali a terceira. Cadê a quarta? Levante a mão agora em nome de Jesus. Aonde? Está ali a quarta vida para Jesus, pastor. Está ali a quinta vida para Jesus. Está aqui a sexta. Aonde está a sétima? Levante as mãos. Você que está voltando para Jesus agora. Está ali a oitava. Está ali a décima. Já são 2. 10 vidas. Eu sei. Está aqui a 11ª. 12ª. Permaneça com a mão levantada. Você não vai parar na tormenta. Deus vai te dar força para vencer os traumas. Deus vai te dar força para vencer os limites. Deus vai te dar força para romper as coisas que hoje são mais difíceis. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Igreja, vamos orar por esses. Pai, essas vidas estão se reconciliando contigo. São mais de 15 pessoas aqui que levantaram as mãos. Jovens que o inimigo tentou paralisar a vida deles. Essa conferência o Senhor marcou para trazê-los de volta para o propósito. Eles vão se mover para o sobrenatural, da força, da graça. Sustenta, porque estamos em uma grande obra e não podemos parar. Levantem as 2 mãos, toda a igreja. Nós estamos na força jovem. Jovem, tu tem força. Levanta as mãos. Com a força que tu tens, nós vamos dar 30 segundos de adoração para tremer isso aqui. Se Satanás tentou nos parar, esse é o recado que a Bela Vista tem para dar para ele. Nós estamos no lugar certo, e nesse lugar Deus ainda renova projetos. Levanta as mãos. 30 segundos. Quem tem glória vai dar glória. Quem tem aleluia vai dar aleluia. Quem for batizado no Espírito, abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Eu vou deixar você adorar. Enche essa casa de glória. Enche. Vai, vai.
glória, da glória. Seja cheio, abra a boca, seja cheio. Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Abra a boca. Oh, mais de Deus, mais de Deus. Seja cheio agora, seja tocado agora, seja tocado agora. Diga assim: só tu és santo. Vamos, adore, só tu és. E não há outra, e não há outro como tu. Não há outro como tu. Diga só tu és, só tu és santo. Só tu és santo, 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 santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Cante assim. Tudo está preparado aqui. Diga. Tu és o único motivo que me fez chegar. Oh! E os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar. Ah, não, levanta as mãos para o céu e diga: canta, canta, canta. E todos os versos e canções que eu consegui cantar. Então eu e a glória pra sempre. Teu é o domínio. Mais uma vez, todas as vezes. Diga a força, jovem. E todas as vezes. Todas as vezes quebrantar, só quero te falar. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio. Não, levanta a mão e diga: só tu és, só tu és, só tu és. Alabara, surrimicamanaraio. Oh meu Deus, só tu és. Ele é santo, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro. Diga: só tu és, só tu és. Santo, 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 ele é santo, santo. Só tu és. E não há outro como tu. Diga: não há outro como tu. Não há outro como. Adore a ele, se entregue. Se entrega a ele. Se entrega a ele. Então diga comigo: e deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
Mais uma vez, com todo o seu coração, diga deixa. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Diga, diga. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui. E leva-me ao lugar onde está. Desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E sem ti eu sei que morro. Diga, me enxergou. Me enxergou na minha tormenta. Me livrou, hein? Ah, meu Deus. Diga, me vestiu com roupas novas. Pôs azeite em minha cabeça. Me deu um lugar. Ele não te rejeita. Ele não te abandona. Me enxergou na minha tormenta. Me livrou em meus problemas. Transformou minha. E mudou, e mudou, e mudou. Me vestiu com roupa nova. Pois azeite, hein? Ele tá derramando azeite. Ele tá derramando azeite. Ele tá derramando azeite. Ele tá. Me leva-me ao lugar. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Já tô encerrando. Diga assim comigo. O que seria de mim sem ti? E sem ti? E sem ti? O que seria de mim sem ti? Sem ti? Sem ti? Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Diga, pois de que vale ter as poesias lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. E se meu coração não queimar, não vale a pena, não vale a pena. E buscar as canções mais lindas pra cantar.
Glorifique a Deus e aplauda o nome do Senhor. Diga que Ele é fiel. Lá menor, Lá menor. Quantos me viram aqui no programa do Raul Gil aqui? Levanta a mão. Muitos me conheceram aqui ou me conhecem por uma publicação que viralizou em todas as redes sociais, que um jurado chegou para mim e falou assim: eu não gosto que você canta sua música gospel. Eu não gosto dessa segregação de que cantor gospel só canta música gospel. E essa canção marcou a minha vida, porque quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, o inimigo pode nos fazer propostas, mas nós estamos firmes, constantes, e nós vamos continuar sendo fiel ao Senhor. Olha para essa pessoa que está atrás, diga assim: não se negocie. Diga assim: não se negocie. Seja fiel até o fim. Quantos viram essa apresentação? Vamos adorar e dizer que nós não vamos dividir a nossa adoração. Vamos lá, glória! Para estremecer o inferno, oh glória! Assim, ó Deus de Israel, eu sei. Essa aqui marcou minha história. Que não vim a esse mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o quê? O louvor do meu coração. Os manjares eu abro mão. Os palácios, eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que me importa é obedecer. Levanta a mão pro céu e diga: força jovem, Senhor. O que? A minha adoração exclusivo é o que? O meu coração vivo só pra ti. Até diante da morte prefiro ser fiel. Quem prefere ser fiel, declare: nada pode intercalar, e nada pode intercalar. E dos manjares, dos palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que me importa. Vai, vai, diga: Senhor, Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte prefiro ser fiel. Quem crê que as suas mãos têm poder? Quem crê? Levanta as suas mãos em direção à tua casa agora, vai. Estenda sobre lá a tua casa e declare: aquele que habita. Vamos, força jovem, vai. Aquele que habita, vai. A força tirei do Senhor. Vamos. Ele me livra do laço do passarinheiro. Eu profetizo: vocês estão guardados. Nenhum mal vai tocar, nem praga alguma vai chegar à tenda. Ele está no controle. Eu não temo espanto noturno. Vai! Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola.
E não importa quantos caiam do direita. Se eu for fiel, Ele envia anjos para me guardar. Me adora, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro. Que juventude linda, não dá vontade de ir embora. Diga mais uma vez: Senhor. O meu coração, eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu. Até prefiro ser, diga, e Senhor, não vou dividir a minha dor. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Até diante da morte, prefiro